esta é uma epístola que trata da unidade da Igreja de Cristo, portanto, uma epístola que fala ao nosso coração como igreja do Senhor e igreja local também. Igreja no sentido universal, igreja no sentido local. No capítulo 4, esse que eu li mais ou menos a metade dele agora, ele começa a segunda parte da epístola de Paulo aos Efésios. Na primeira parte nós vimos que havia o tratar da redenção dos eleitos, nos 3 primeiros capítulos, e agora Paulo, quando vira a segunda metade da epístola, ele trata da vida cristã, fazendo com que os crentes saibam exatamente que há um contraste entre a vida cristã e a vida pregressa. A vida passada não pode ter reflexos na vida daquele que se converteu pela obra do Espírito do Senhor. Portanto, há uma ruptura na vida de uma pessoa que se converte ao Senhor. Ela antes era uma série de coisas e depois passa a ser uma pessoa renovada, cujos atos foram transformados juntamente com o seu coração. Não é apenas de coração ou no coração que somos transformados, também o somos nos nossos atos, na nossa ética, na nossa estética, na nossa moral. Nós somos transformados do lado de fora por aquilo que aconteceu do lado de dentro da nossa vida. A pessoa é salva graciosamente pela fé, uma fé operosa em Cristo Jesus, e agora essa pessoa é um membro da família de Deus. Então as perguntas que essa pessoa se faz são, ou que devemos fazer a essas pessoas são: como é que você agora deve viver? É simplesmente preencher uma ficha? É simplesmente passar a ser membro de uma comunidade? Você pode ser membro de um clube, é só pagar, é a mesma coisa. Qual é o papel da igreja no mundo? E você, fazendo parte da igreja do Senhor, qual é o seu papel enquanto igreja no mundo? São perguntas assim que são respondidas na segunda parte da carta aos Efésios. E Paulo, então, se apressa em responder essas questões utilizando-se, por exemplo, do verbo andar. Ele usa 6 ou 7 vezes ao longo da epístola esse mesmo verbo, no sentido de comportar-se, de proceder. Como é que você anda? Quer dizer, como é que estão as coisas com você? Não quer dizer o sentido de se mover, mas tem a ver com proceder, tem a ver com aquilo que acontece dentro de você e que se torna externo à sua vida. Tem a ver com carreira cristã, tem a ver com estilo de vida transformado na presença de Deus. Tudo isso está muito latente nessa segunda parte que nós começamos hoje. Então, no começo da carta, apenas lembrando, Paulo fala do presente século, que é dominado por Satanás, pelo inimigo das nossas almas, e as resultantes nefastas dos desacordos, das contendas, das desuniões, das guerras que são advindas desse tipo de sugestão espiritual a qual as pessoas que não têm Cristo se veem submetidos. Então, agora Paulo começa a mostrar que a igreja pode e deve ser diferente disso, transformando-se num outro tipo de elemento relacional com Deus, que sabemos desde o Antigo Testamento que é um Deus que se relaciona com aqueles a quem Ele chama. Então, a partir de agora, Paulo nos mostra como cada membro da igreja deve agir. Igreja, e por vezes eu vou usar a palavra igreja de modo intercambiável, seja a igreja de Cristo, a igreja invisível, perfeita, seja a igreja local. Como é que nós devemos nos comportar na própria igreja e para que a própria igreja cumpra o seu papel, que é o papel de atalaia e de proclamadora da verdade do Senhor para este mundo que jaz no maligno e que está em trevas. O apóstolo Paulo, nesses 16 versículos que eu falei para vocês, ele faz uma divisão temática em que ele fala da igreja em unidade, ele fala de uma igreja que amadurece e ele fala, antes disso, ele fala de uma igreja que é capaz, uma igreja que está em unidade,
uma igreja que é capaz e uma igreja que amadurece. Vocês vão ver que isso se aplica perfeitamente a uma igreja local também. Mas, acima de tudo, somos igreja do Senhor no sentido transcendente da palavra, no sentido em que, dentro de um espectro metafísico, o Senhor nos tira deste mundo, a fim de que, embora nele permanecendo, não sejamos mais como aqueles que são do mundo e que permanecem nele. Nós permanecemos e não mais somos dele. Então, a unidade de Cristo, isso vamos ver bem entre os versículos de 1 a 6, a unidade que Cristo promove na igreja tem um funcionamento orgânico, ou seja, é algo verdadeiro para o corpo de Cristo e não funciona como algo que possamos provocar de modo artificial. Eu não posso provocar amor artificialmente, eu não posso provocar respeito artificialmente, né? Quem trabalha em empresas ou instituições muito hierarquizadas sabe que muitas vezes o respeito e a obediência nem sempre correspondem a algo que brota naturalmente da pessoa, mas é simplesmente um recurso administrativo ou profissional. Então você obedece a alguém porque você tem que obedecer, porque senão será penalizado. Não houve respeito nessa obediência. Houve o seguimento de algo que tem que acontecer, mas que a motivação foi outra. Nós não podemos fazer isso na igreja de Cristo. Não há como promover o respeito, a obediência, o amor, a unidade dentro desse conjunto de coisas, de modo artificial. Isso tem que surgir de modo orgânico. Cristo faz isso em nós. Cristo faz isso em cada coração que se arrepende verdadeiramente, que é trazido pelo Senhor, que é convertido pelos atos poderosos de Cristo na cruz. E cada coração que é convertido, que é transformado, ele precisa começar a partir dali, a entrar num conceito em que ele vai se tornando melhor a cada dia em relação aos dias anteriores. Ou seja, ele começa a se santificar na sua jornada. E uma das decorrências da santificação é conseguir olhar para os irmãos e promover junto a eles a unidade orgânica do corpo de Cristo. E se você, por curiosidade, quiser olhar para o seu entorno, você vai ver que ninguém é igual. Todos nós temos características semelhantes. A menos que você tenha algum problema, você tem 2 orelhas, 2 olhos, um nariz com 2 fossas nasais. Ou seja, nós temos coisas parecidas, mas não somos iguais. A igreja de Cristo é algo semelhante a isso. É a reunião de gente diferente, lavada e remida no sangue de Cristo, o que nos torna semelhantes em parte e nos insere, portanto, na família da fé, o que nos torna consanguíneos em Cristo. Não nós na horizontalidade, mas na verticalidade somos irmãos mais novos de Cristo, que é o nosso irmão mais velho. Por isso somos herdeiros, somos co-herdeiros junto ao herdeiro que é Cristo. E isso faz com que nós necessariamente, por uma razão orgânica, o organismo espiritual funcionando naturalmente, como o seu organismo físico, você come, você bebe, você dorme, você se levanta, e a igreja também é um organismo. Isso que nós vemos não é organismo. Os tijolos, as paredes, o ar-condicionado, o microfone, isso é organização. Precisamos dessas coisas, mas acima de tudo nós temos que ser um organismo vivo na presença do Senhor, e esse organismo precisa estar unido, jungido. É a mão que se une ao antebraço, é o antebraço que se une, vai parar no ombro, e dali e até que todos os ligamentos, a nervatura, a nossa ossatura, está tudo sendo controlado pela cabeça, que envia os impulsos necessários a fim de que nós prossigamos vivos, operantes. Cristo não é a cabeça? Nós não somos o corpo? É a mesma análise de comparação que nós temos quando pegamos os textos paulinos. Paulo adverte, no entanto, que há gente inimiga disso. Lá no versículo 14 ele fala: para que não sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então há gente
que é movida de artimanha, que quer induzir ao erro, que quer fazer com que a igreja do Senhor sofra, quer fazer com que a igreja adoeça, quer fazer com que a igreja tenha percalços que não lhes seriam naturais, mas que são colocados à nossa frente a fim de que nós tenhamos dificuldades adicionais. Não bastasse lutar contra o inimigo das nossas almas, ainda temos que lutar contra esses tais que se levantam com artimanhas dessa ordem, e Paulo nos adverte disso. Passaram-se 21 séculos e nada mudou. E nós, como igreja do Senhor, continuamos lutando e precisamos estar atentos ao fato de que temos adversários astutos, que se levantam contra nós, muitas vezes individualmente, e outras tantas vezes coletivamente. Mas não se deixe rogar disso, porque vejam bem, se alguém toca no seu dedinho, o seu corpo inteiro não fica mal? Vai pregar um prego na parede e acerta a sua unha para ver o que vai acontecer. Você não vai dizer assim, grita dedinho, é você quem grita. Não é assim que funciona? Deveríamos ter uma postura, por causa da unidade do corpo de Cristo, que fosse diferente daquela que na maioria das vezes temos. Porque se o meu irmão sofre, eu deveria gritar junto com ele, é por isso que nós vamos chorar com o que chora. Mas nós temos cada vez mais absorvido os impactos de uma informação que não é nossa, é do mundo, é uma informação extra-igreja, é algo lá de fora que entra e me diz, não, eu me basto, eu sou sozinho. Isso não é unidade. Isso é individualidade, não tem nada a ver com a Escritura. Se tem algo que a Escritura não promove, é a individualidade do servo de Deus. Nós somos, além de gregários, somos também de ajuntamento. Nós precisamos nos ajuntar, nós não podemos ficar sozinhos. E aqui já desmorona aquela ideia de você ser crente sozinho, olhando a televisão e assistindo o YouTube em casa. Não há essa possibilidade de acordo com a Escritura. A ideia de Paulo, portanto, é tratar a igreja como se os membros fossem seus filhos. E essa é a linguagem que Paulo usa aqui. Lá em 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12, ele já usa desse mesmo princípio quando ele diz: e vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Lá em 1 Coríntios 4,14, ele vai pelo mesmo caminho: não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Então o apóstolo Paulo encarna a ideia de que ele foi colocado como líder daquela igreja, ou daquelas igrejas, e que, portanto, ele tem uma responsabilidade paterna sobre eles. Então a admoestação, a direção, o endereçamento de vida que ele faz aos irmãos de Éfeso, de Corinto, de Tessalônica, é uma orientação que somente um pai pode dar a um filho. E se você aqui já tem filhos, você vai entender o que eu estou falando. Quem é que daria algo que fosse para o mal do seu filho? A menos que não seja uma pessoa normal. Mas quem, podendo dar algo excelente ao seu filho, daria veneno, daria morte, daria praga ao seu filho? Essa é a ideia de Paulo. Se vocês estão ouvindo esta admoestação, entendam que eu estou fazendo isso como se eu fosse o pai de vocês. Portanto, o que eu tenho de melhor a dar a vocês, falávamos hoje aqui na EBD, agora tardinho, melhor a dar a vocês não é eu virar seu amiguinho, melhor a dar a vocês é eu ser seu pai. E é isso, essa é a ideia de Paulo. Então a orientação é de plena unidade em todos os sentidos, ele como pai orientando os filhos. E Paulo então começa a dar uma dica de como cada um pode fazer como sua parte pessoal, isso está lá no versículo 2, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E meus irmãos, não é novidade para ninguém que às vezes suportar o irmão não é fácil. Eu imagino que para uma parte considerável de vocês, os visitantes estão isentos disso,
mas uma parte considerável dos membros desta igreja deve ter dificuldade de me suportar. Não é fácil suportar o ser humano. E aqui tem duas possibilidades de interpretação por causa da palavra, que é usada por Paulo. Suportar no sentido de aguentar mesmo, rapaz, está difícil de aguentar, é isso aqui. E suportar no sentido de dar suporte. Vários eruditos tendem a interpretar da segunda maneira, mas ambas podem ser admitidas aqui. Eu gosto mais da segunda, mas linguisticamente ambas podem ser utilizadas. Não é fácil nos aguentarmos uns aos outros, voluntariamente. Ninguém recebeu 1 centavo para estar aqui. Então, se você veio é porque você quis. Se você veio é porque você tem alegria, essa alegria começa no Senhor, mas ela tem que se espraiar na comunidade dos santos. Ela não pode ser uma alegria obtusa, escondida apenas em você, na sua relação com Deus. Ela tem que se espraiar, ela tem que atingir, ela tem que tocar em quem está perto de você. E Paulo então vai dizendo com isso: há coisas que estão no nível da nossa gestão pessoal. Nós podemos fazer isso e devemos fazer. Você tem que se esforçar. E eu tenho que me esforçar. Porque o versículo 2 é para nós. Temos que ser humildes e mansos. Temos que ter longanimidade. Sabe o que é a longanimidade? Você escutou, não responde na hora. Eu li há muito tempo atrás que depois da guerra, da Segunda Grande Guerra, as forças armadas da Alemanha, quando começaram a se recompor, tinham um princípio. Qualquer membro das forças armadas só podia endereçar uma queixa contra outro componente das forças se fosse por escrito, mas só 24 horas depois do ocorrido. E eles descobriram, depois que isso entrou em vigor, que a enorme maioria das queixas simplesmente não eram levadas, porque a pessoa se acalmava, arrazoava, não era para tanto, deixa para lá, sabe? E essa deliberação técnica deles, talvez, não por escrito, não vamos arranjar mais burocracia, mas talvez seja algo que nós devemos pensar nos nossos procedimentos. Esses versos finais, de 4 a 6, finais da primeira parte, nos mostram aquilo que nós vimos lá no primeiro capítulo, a Santíssima Trindade agindo. Eu não sei se você, obviamente que estava aqui, vai lembrar do sermão do primeiro capítulo, mas nós tratamos disso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um com um papel, tratando da regeneração, tratando da entrega em amor e tratando da preservação daqueles que são chamados pelo Senhor. Aqui a Santíssima Trindade entra mais uma vez em ação, porque no versículo 4 o Espírito Santo age com o seu trabalho, no versículo 5 o Deus Filho, chamado aqui de Senhor, Kyrios no grego, não é para você decorar isso, é só para você saber que aqui esse termo se referia ao Senhor Jesus e não ao Pai. E lá no versículo 6 estamos vendo a figura do Pai aparecendo. 4, 5 e 6 nós temos a Santíssima Trindade entrando numa espécie de responso ao capítulo 1, em que Paulo tinha já delimitado e destrinchado os atos do Deus Trino a quem nós servimos. Paulo usa essa mesma fórmula lá em 1 Coríntios 12, também de 4 a 6, quando ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Olha o Espírito, com maiúsculo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, Jesus. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, o Deus Pai, é quem opera tudo em todos. Então Paulo sistematicamente relembrava os irmãos aos quais ele escrevia que toda obra da qual nós somos alvo é uma obra trinitária e por isso é uma obra perfeita. Então aqui em Efésios 4, Paulo mostra o chamado feito pelo Espírito, a redenção que é feita pelo Filho e a unidade real em torno da garantia do Pai. Versículos 4, 5 e 6. E aqui ele usa a fórmula que os hebreus conheciam tanto, aquela confissão que os hebreus conheciam tanto.
um só Deus e Pai de todos, ele está, na verdade, trazendo a memória dos cristãos de origem judaica, de origem hebreia, que eles tinham um só Deus e que esse um só Deus agora se manifestava de forma trinitária em favor da igreja e dos santos. Quando avançamos para os versículos de 7 a 11, nós vemos que essa igreja, que é formulada na base da unidade, torna-se uma igreja capaz. E às vezes nós queremos tanto a unidade da igreja que não percebemos que a unidade é um conduto para chegarmos a alguma coisa, ela não é um fim em si mesmo. Então Deus concede a sua graça a seres humanos e lhes dá a sua salvação, lhes concede a vida eterna, lhes confere uma promessa que diz: eu vou guardar você até lá, vocês até a vida eterna. E o mesmo Espírito Santo também distribui a cada cristão dons, e esses dons são tarefas determinadas, às quais ele nos dá vigor, capacidade e meios para executar. Se você está lendo a leitura bíblica, você vai ver que lá em Êxodo, por exemplo, quando o tabernáculo estava sendo feito, Deus traz gente e dá a eles capacidade de labor artesanal. Até isso Deus faz, para que pudessem fazer todos os utensílios que serviam à construção e ao culto no tabernáculo. Esses dons são para o bem da igreja. E muitas vezes nós, por termos algumas teologias que divergem da nossa, nós ficamos confusos. Que dons são esses? O que vai acontecer comigo? Qual é o meu dom? A nossa preocupação como reformados não é responder qual é o seu dom, mas é responder qual é o dom de Deus para servir a igreja e fazê-la prosperar. Os dons são do Senhor, e Deus chama pessoas e lhes permite usar dons que são do Senhor, a fim de que a igreja seja equipada. Isso tudo nós vamos ver depois. Então o uso dos dons e vocações vem acima de tudo, mediante o limite. Esse limite é a medida do dom de Cristo. Então, se você já ouviu alguém por aí dizendo que você vale tanto quanto Cristo, nas mídias sociais, deleta do seu celular, para você não se confundir, porque esse está entre os falsos, que Paulo adverte. Não há ninguém aqui que se iguale a Cristo. Ninguém. Não há ninguém aqui tão justo quanto Deus. Ninguém. São as falácias de uma espiritualidade nefasta que são colocadas na boca de pessoas não pelo Espírito de Deus, mas por um espírito de engano. E se você vir um pedacinho dessas cenas, você vai ver um monte de gente gritando glória a Deus, aleluia e outras tantas coisas. Não se deixem enganar, porque até os eleitos seriam enganados por falsos anjos de luz, se possível fosse. Mas graças ao bom Deus temos a promessa de que o Senhor haverá de tapar os nossos ouvidos e os nossos olhos, usando linguagem minha agora, a fim de que não vejamos e nem sejamos iludidos por essas falsas mensagens que deturpam a verdade do Evangelho. O uso de dons e vocações, portanto, no meio da igreja tem relação direta com a unidade e com a capacidade que a igreja alcança. Quanto mais dons, na medida do dom de Cristo, tanto mais operosa vai ser essa igreja, porque ela está indo em direção a uma igreja que não apenas está em unidade, mas está alcançando capacidade. Ora, não foi a igreja do Senhor que Deus mandou que pregasse o Evangelho? Como é que nós vamos pregar se não tivermos capacidade de fazê-lo? Antes de sairmos para pregar o Evangelho, vamos parar, dobrar os nossos joelhos, recobrar a nossa lucidez espiritual e viver em unidade. É isso que Paulo está dizendo. Uma igreja que não vive em unidade não tem capacidade de pregar o Evangelho. E seu Evangelho, por misericórdia, talvez alcance alguém por causa da palavra do Senhor e por aquela outra promessa, que a sua palavra não volta vazia. Mas a investidura que se faz numa igreja sem unidade não é a de capacidade. Pode ser de eloquência, pode ser de muito dinheiro, pode ser de recursos, pode ser de poder temporal, pode ser de poder político, pode ser de boa localização, pode ser de luz piscando e de parede preta, pode ser um monte de coisa. Só não vai ser
da capacidade, dos dons que vêm do alto para revestir a igreja, porque essa igreja precisa estar em unidade para ter a manifestação da sua capacidade, que é, na verdade, de Cristo, manifestada no seio da igreja. Isso é chato, né? Porque você vê um monte de gente que se desvia desse princípio, que é um princípio bíblico, e que bate no peito. Igreja, vejam bem como é que uma igreja que luta contra o mundo, luta contra Satanás, luta contra o pecado, abre um endereço e no mês seguinte tem 6.000 membros. Tem alguma coisa que não está batendo com a Escritura. São coisas que nós não precisamos ser espirituais para pensar. Basta pensar. É como uma empresa. Você imagina uma empresa, você começa a rodar o seu capital hoje, aí no mês seguinte você está vendendo ações na bolsa equiparando ao preço da Petrobras. Entendeu? Você não precisa saber de bolsa de valores para saber que tem alguma coisa errada. E na contramão de alguns pensadores mais místicos, esses versículos 10 e 11, sim, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos, e todo mundo estava doido para eu falar desses versículos, porque alguém está querendo saber se tem a ver com descer até o Hades e pregar por lá, né? Nós professamos isso no nosso credo apostólico. Não, aqui não tem nada a ver com isso. Se você ler os versículos 10 e 11, você vai ver que existe uma inversão cronológica, porque diz aqui o seguinte: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns... Desculpem, gente, é o 9 e o 10. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O que está dizendo aqui é o seguinte: alguém desceu e alguém subiu. Esse alguém é Cristo. Salmo 68, Salmo 24. Ele desceu e veio aqui até as profundezas da nossa terra. O que quer dizer que ele conheceu a perseguição, conheceu as coisas mais profundamente inóspitas do nosso pecado. E tendo vindo, subiu, e subiu de volta para o que era seu. É isso que esses dois versículos estão falando. Então, na contramão de alguns pensadores mais místicos, alguns deles reformados e colegas nossos, aqui não está se falando de um mundo inferior. Filipenses 2:10, por exemplo, sim, fala desse mundo inferior, de um mundo abissal, de um mundo que não é o nosso, que desconhecemos. Mas aqui falam de Cristo vindo até as partes mais baixas da terra, para depois ascender de volta à glória nas alturas, que já era sua, na verdade. E descer aqui tem relação com a humilhação de Cristo, enquanto subir tem relação direta com a sua glorificação. Aqui está falando de dois estados de Cristo: estado de humilhação e estado de glorificação. Isso é doutrina bíblica, não é apenas referência a um processo geográfico, vamos dizer assim. Tá bom? Então o Pai exaltou o Filho, que ao ressuscitar foi investido de toda a autoridade. E esse Filho se colocou acima de todos os céus. É o que nós vemos na Escritura, assumindo ser Senhor sobre tudo e sobre todos. E com esse movimento em que ele é Senhor sobre tudo e todos, ele encheu todas as coisas. É por isso que aqui está escrito: não deixando, e aqui eu vou fazer uma paráfrase de Kuyper, não deixando um só centímetro em todo o universo, sobre o qual Cristo, que é totalmente soberano, Senhor de tudo e de todos, não diga: isso é meu. Essa é a história pela qual o Deus encarnado, Deus Filho, assume o poder e a autoridade que já era dele, inata por ele ser Deus. Mas agora, diante de toda a criação, depauperada pelo pecado, esse mesmo Deus diz: não há nada que possa ser contestado, porque inclusive segundo as regras estabelecidas pela própria Trindade Santa, lá no pretérito passado, lá no pretérito mais remoto, no pretérito que desconhecemos, lá essa autoridade lhe foi dada, e ele assume para si, em glória e em majestade. E esse é o nosso Deus,
a quem veremos face a face em breve. Essa igreja, que se torna uma igreja capaz, é também uma igreja que amadurece. E diferentemente das frutas, igreja madura não cai do pé. Igreja madura fica presinha na árvore que dá muitos frutos. Essa igreja vive em unidade, dispõe de capacidade dada pelo Senhor, por Deus, por causa da autoridade da obra de Cristo, e é por isso que nós temos capacidade pela obra de Cristo. Então ela será uma igreja madura e poderá exercer seu papel nesta terra. Aqui, meus irmãos, eu vou fazer uma observação. Falamos da igreja do Senhor como um todo, mas aqui estamos tratando da igreja local também. Não podemos falar aqui de tradições, não podemos falar de denominações, porque cada igreja local tem que provar se vive em unidade, se tem capacidade e se amadurece diante do Senhor. As denominações são históricas, a nossa tem 500 anos. Isso não lhe confere este tipo de capacidade e de maturação do qual estamos falando agora. Porque o corpo local é dinâmico, e esse corpo local é quem precisa externar que alcança isso pela graça do Senhor, e juntando-se ao todo é parte integrante da igreja de Cristo. É nesse sentido. Não é nada organizacional, mas é algo orgânico que acontece pela obra do Espírito Santo no nosso meio. E por isso é que nós galgamos degraus que vão nos fazendo tornar cada vez mais uma igreja madura. E aí sim, no nosso meio, sendo uma igreja madura e capaz de tratar, inclusive dos problemas da nossa unidade, que não chegarão a uma perfeição jamais, nós podemos tratar uns dos outros. Talvez aqui haja pessoas com 50 anos de conversão verdadeira ao Senhor. Talvez haja pessoas aqui com 1 ano de conversão verdadeira ao Senhor. Isso não diz necessariamente qual é a relação de maturidade dessa pessoa, mas é claro que o tempo longo de jornada de uma pessoa de fato voltada para a fé cristã, a fé no Senhor Jesus, vai lhe dar meios para ajudar aqueles que estão chegando. E não é isso que a Escritura diz? Não é isso para o que a Escritura aponta, para que aqueles que já são mais maduros na fé auxiliem os mais novos? Então as questões da Escritura vão se conectando, e tudo isso tem uma finalidade dividida em 2 partes: o desempenho do serviço e a edificação do corpo de Cristo. Para isso, inclusive, que os ofícios são mencionados aqui. O que é o desempenho do serviço? Tem uma relação direta com o serviço ao Evangelho, não necessariamente o serviço para ajudar na igreja. Embora o termo aqui utilizado seja aquele que dá origem ao ofício diácono, é uma palavra grega que dá origem ao diácono, isso tem uma relação mais direta com a proclamação e com o chamado do Senhor. E por causa do chamado nós fazemos coisas. O que representa dizer também, não adianta você ser operoso na igreja se você não tem o seu coração trabalhado pelo Senhor. Você vai fazer, vai se desgastar, vai se cansar, vai se aborrecer, e no fim aquilo não terá valido de nada. É o contrário, primeiro é o coração, e por causa do coração vêm as outras coisas. Isso tudo aponta a lembrança que nós temos que Cristo é o servo por excelência. Sendo Ele Deus, torna-se servo e vem nos servir. Por incrível que pareça, vem servir a igreja com a sua verdade, com o seu amor e com a sua própria entrega de vida. E lá em 2 Coríntios 5,18 você entende por quê? Porque esse serviço do Senhor, servo, no seu estado de humilhação, é exatamente o serviço que nós devemos levar adiante no ministério de reconciliação, ao qual nós fomos convocados pelo Senhor. Que ministério de reconciliação é esse? Chamar o impenitente e dizer a esse impenitente: você está indo para a perdição eterna.
Há um caminho, o caminho é passando pela cruz. Vá até a cruz, seja lavado e remido no sangue do Cordeiro, e ali você encontrará refúgio, abrigo e descanso para a turbulência da sua vida. Ele vai, se for um chamado. Aí já não é mais com você. Você só fez dizer qual era o caminho. Mas assim como as estradas da vida, você só entra lá se você quiser, não é? E ninguém quer entrar. Mas algumas pessoas são convencidas pelo Espírito de Deus por terem sido chamados pelo Senhor. E essas pessoas passam a querer entrar não por sua vontade natural, mas pela vontade que é transformada dentro de si num ato que nós chamamos de regeneração. E a partir dali a fé é posta naquele coração e ele passa a enxergar a cruz, passa a enxergar o caminho da vida eterna, passa a andar com o Senhor. E para a edificação do corpo de Cristo. É o segundo motivo. O que acontece no âmbito da igreja local e na nossa vida cristã pessoal, deve servir prioritariamente ao crescimento que se dá no entorno da nossa existência. Buscamos o que é lícito, buscamos o que é digno, buscamos o que é certo diante de Deus, mas não nos podemos jamais esquecer de buscar também o que é edificante, porque se nós somos uma igreja madura, precisamos edificar uns aos outros e a própria igreja local em Cristo Jesus. Paulo então conclui essa sua fala, já chegando ao versículo 16, com 3 resultados perceptíveis de uma igreja madura. E pela fala de Paulo, se uma igreja não apresentar essas 3 características, não é uma igreja madura. A igreja madura é a que passou da fase de ingenuidade infantil. Já saiu dessa fase e por isso não é mais agitada como criança de um lado para o outro, por doutrinas e artimanhas humanas. Isso está lá no versículo 14. Se uma igreja ainda é suscetível a essas coisas, ela não é uma igreja madura. A igreja madura, versículo 15, cresce em tudo em Cristo, que é o cabeça, e segue a verdade com base no amor. Uma igreja pode ter a melhor teologia, a melhor doutrina e a melhor oratória do púlpito. Se ela não tiver amor, tem alguma coisa errada nessa igreja. E ela não é uma igreja madura. Não se trabalha na seara do Senhor apenas com um pedaço de pau batendo. Trabalha-se também com lenços que enxugam lágrimas. Trabalha-se também com amor. Se uma igreja não tem esse atributo, tem alguma coisa errada nela. E finalmente a igreja madura tem crescimento por causa da obra de Cristo. A obra visível de Cristo, que é gerada pela obra invisível de Cristo e da consolidação dos seus atos sobre a nossa vida como membros do corpo. Se uma igreja não passa por isso, não tem crescimento por causa da obra de Cristo, se ela cresce apenas de modo organizacional, mas não cresce espiritualmente, tem alguma coisa errada nessa igreja. Você deve conhecer milhares de igrejas em que domingo após domingo há 5, 20, 30 mil pessoas reunidas. Uma delas eu vi há pouco tempo atrás, enquanto eu zapeava a TV, e você não via, sabe, havia pontos de pouca definição lá no final daquele auditório gigantesco, todo mundo em pé, numa superlotação, e todo mundo quase assim de boca aberta olhando o sujeito que falava. Só que ele não falava nada de Deus, era tudo dele, era quem, enfim, não vou falar quem é, senão você pode querer se converter para o caminho errado, né? Mas ele só falava coisas que não têm qualquer procedência da Escritura. Milhares de pessoas lá dentro. E domingo após domingo é isso. Rios de dinheiro correndo nesses lugares. E junto com esse dinheiro, pessoas correndo para o inferno. E eu não falo isso com qualquer temor de falar o que eu acabei de falar. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Uma igreja unida, uma igreja capaz, uma igreja madura, precisa falar contra essas coisas. Porque se nos calarmos, Deus suscitará pedras para falar.
e que não seja na nossa geração que isso aconteça, pelo menos aqui na nossa igreja. Amém, meus irmãos? Vamos aplicar 3 breves aplicações. Se nós somos salvos, é parte do nosso trabalho, é parte do nosso chamado, lutar e trabalhar pela unidade da igreja. Se você não faz isso, você precisa se arrepender, pedir perdão ao Senhor, talvez a algumas pessoas, e começar a trabalhar de modo certo. E meus irmãos, aqui na nossa igreja, ninguém vai poder no dia do juízo do Senhor dizer assim: eu não sabia porque o pastor Joel nunca falou. Se tem uma coisa que você não vai poder me acusar diante do Senhor, é essa aí. O que nós temos feito para promover a unidade no corpo de Cristo e o que nós temos feito para promover a unidade na nossa igreja? Você tem depositado oferta diante do altar ainda em guerra com alguém? Que a palavra do Senhor diz que essa oferta vai ajudar sim, tá? Vai ajudar a pagar a conta na igreja, mas diante do Senhor ela não chegou. Você tem coragem de pegar o pão e o cálice durante a ceia, tendo pessoas com as quais você não quer nem olhar, para as quais olhar ou com as quais falar, dentro da comunidade dos santos? Se fora já não é possível, imagine você dentro. O que é que você tem feito para promover a unidade no corpo de Cristo? Você tem batalhado contra a sua natureza pecaminosa e caída, a fim de ver a natureza de Cristo na igreja? Segundo ponto, Deus tem nos servido de dons variados, graças ao bom Deus. Mas nós temos usado os nossos dons para a unidade e para o crescimento da igreja? A igreja tem sido mais capaz porque eu entrego os meus dons ao serviço do Senhor? Ou será que eu peguei os dons e falei: ah, Senhor, muito obrigado, o Senhor me deixou ser instrumento do Senhor aqui, mas eu vou esconder isso. Quanto aos dons, nós reconhecemos que eles são do Senhor, não são nossos. Assim a nossa teologia crê, e eu creio. Ou será que mesmo assim nós temos nos gloriado nos dons que Deus nos deu? Será que você anda por aí se gloriando? Olha como Deus me deu esse dom de humildade, que maravilha! Meus irmãos, temos que ter cuidado, porque o nosso coração nos engana o tempo todo. E até coisas boas podem surtir efeitos nefastos na nossa vida. Terceira e última aplicação. Nosso papel é aperfeiçoar os santos e cumprir o nosso papel. Nosso papel na igreja e nosso papel de igreja neste mundo. Sem nos deixarmos levar por falsos mestres, falsos ensinamentos. E mantendo um crescimento que seja sempre saudável, individual e do corpo de Cristo, fazendo a nossa parte. Nós temos feito isso uns pelos outros, também no aspecto individual? Você acha que a sua igreja está mais unida, mais capaz, tem crescido, e você se satisfaz com isso, ou você olha para os lados e se preocupa com o seu irmão? Eu perguntei aqui, 2 semanas atrás, você tem orado pelos seus irmãos? Como é que tem sido a nossa vida? Ficam as perguntas, as respostas são suas, e eu não as quero ouvir. Você tem que falar o que tem no seu coração para Deus. Mas eu espero que domingo após domingo, ouvindo a exposição da Escritura, o seu coração seja transformado. E o meu também. Estamos juntos no mesmo barco. Amém? Vamos inclinar nossa fronte, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por Tua palavra aberta e exposta ao nosso coração. Agora, Senhor, cabe-nos esperar a ação do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra não fique apenas no nível da nossa mente, mas que caia profundamente no nosso coração e que ali gere frutos,
frutos de transformação, frutos de crescimento. E que assim seja a nossa vida até o último dia em que seremos chamados pelo Senhor. Obrigado por tua paz, por tua graça e por tua misericórdia. E eu peço ao Senhor, de coração, que a nossa igreja seja uma igreja nesses moldes, sobre os quais Paulo acabou de nos mostrar uma igreja saudável. Pedimos isso a Deus, reconhecendo a nossa fragilidade e clamando pelo Senhor, a fim de que Tu nos ajudes em tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.